Em um oferecimento do Departamento Infantil, o EBF, Escola Bíblica de Férias, versão brasileira, Herbert Richards. Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor conhece muito bem a gente, melhor do que nós mesmos. Peço que o Senhor continue nos ajudando a confiar em Ti todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Te dar a salvação e tirar dessa cabeça essa dúvida cruel. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Pra onde você vai? Pra onde você vai? Olá, crianças! Hoje é o último dia da nossa UEBF. Que pena que já acabou, não é? Mas eu tenho certeza que vocês conseguiram decorar o nosso versículo. Vamos relembrar? 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Vamos repetir? 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Muito bem, crianças, vocês conseguiram! Parabéns! E não esqueçam, as pessoas olham sempre para a parte de fora, mas o Senhor conhece o nosso coração. Escutando por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Passo a passo, quero ir com Cristo, todo dia com alegria, bem juntinho a Cristo. Oi, crianças, tudo bem? Ei, ei. Oi, crianças! Bom, Zé, hoje a gente vai continuar nossa história, tá pronto? Super! E lá vamos nós! Muito bem. Você se lembra que Deus ia substituir Saul? Sim, porque ele não obedecia a Deus. Exatamente, Saul não estava agradando mais a Deus e por isso Deus ia escolher um novo rei para pôr no lugar dele. E como Deus ia fazer isso? Deus mandou Samuel lá na casa de um homem que chamava Jessé. Ele morava em Belém. E ali Jessé tinha vários filhos e um daqueles filhos ia ser o novo rei. Quem? Calma, a gente vai chegar lá. Então, Jessé chamou todos os filhos para Samuel ver e Samuel achou que ia ser algum dos mais velhos, dos mais fortes, sabe? E não eram eles? Não. Deus falou para Samuel que não era para Samuel ficar reparando na altura, na força deles, não. Deus tinha rejeitado aqueles filhos ali. Deus olhava para o coração deles e era isso que importava para agradar a Deus. Replay instantâneo. E não esqueçam, as pessoas olham sempre para a parte de fora, mas o Senhor conhece o nosso coração. Então, Samuel olhou todos os filhos ali que Jessé tinha e não era nenhum daqueles filhos. Ué? Então tinha que ter mais um filho, não? Exatamente, foi isso que Samuel perguntou. E aí Jessé falou assim, tem mais um mais novo lá, ele é pastor de ovelhas e tal. E aí Samuel mandou chamar ele. Esse filho mais novo se chamava Davi. Davi? E aí de repente entrou aquele menininho. Aquele menininho bem baixinho que Deus tinha escolhido para ser o novo rei. Mesmo ele sendo mais novo, porque Deus não olhava a aparência exterior de Davi, mas sim o seu coração. Acontece que Saul ainda era o rei. E como ele não estava mais buscando a Deus, não estava mais perto de Deus, Saul estava ficando muito bravo, nervoso e irritado, sabe, Zé? Muito irritado mesmo. Sim. E por causa disso, das pessoas que trabalhavam ali perto de Saul teve uma ideia. Qual? A ideia foi chamar alguém que tocasse harpa, por exemplo, para acalmar Saul, para não ficar tão nervoso. E aí, sabe de quem eles lembraram que tocava harpa? Quem? Davi. Davi? Esse. O menininho que foi escolhido como rei? Esse mesmo, ele também tocava harpa. Ele sabia tocar harpa e ele louvava Deus com a harpa. Então, adivinha só, chamaram Davi, que eles não sabiam que ia ser o próximo rei, mas Deus já estava cuidando, planejando todas as coisas para Davi já começar a fazer parte ali do palácio, conhecer Saul, ver as coisas. Olha só que legal, não é? Sim, e Saul não sabia que ele ia ser o rei? Não, ele não sabia ainda. Que bom! Naquele tempo, quando Saul ficava muito irritado, Davi tocava pra ele e ele ficava mais calmo. Era assim que acontecia. E aí, o que acontece? Você lembra que o povo estava em guerra? Você lembra com quem? Os filisteus. Isso mesmo, os filisteus. De novo os filisteus. Era um problema isso. E eles estavam em guerra e aconteceu uma coisa. Quando o povo estava lá no meio da batalha, de repente... Um filisteu muito alto
e grande começou a desafiar o povo. Ele se chamava Golias, e ele fez um desafio para o povo de Deus. Ele queria que algum israelita lutasse contra ele, mas todo mundo ficou com muito medo, porque ele era muito forte e muito grande. Zé, você sabe quem estava lá na guerra? Quem? Alguns irmãos de Davi, os mais velhos. Sei. E aí, Jessé, que era o pai de Davi, mandou Davi levar um pouco de comida para os irmãos que estavam lá, sabe? Sei. Aí, Davi se preparou e foi levar a comida. Quando ele chegou lá, ele encontrou o povo todo cheio de medo e tal, e Davi perguntou o que estava acontecendo. Já sei. O que, Zé? Por causa daquele homem gigante, Golias. Esse mesmo. Por causa do Golias, estava todo mundo morrendo de medo. E aí, quando Davi chegou lá no campo de batalha, ele perguntou o que estava acontecendo, descobriu sobre Golias, descobriu que Saul já tinha até oferecido uma recompensa para quem quisesse enfrentar Golias, mas ninguém queria, ninguém tinha coragem, e Davi achou aquilo um absurdo. Ele achou um absurdo que uma pessoa, aquele homem que não servia a Deus, estava insultando o povo de Deus, desafiando o povo de Deus. Porque Davi sabia que ele tinha que confiar em Deus, que o povo tinha que confiar em Deus, porque Deus era poderoso. É verdade. Pois é. E aí o que aconteceu? Davi decidiu ir lá falar com Saul, porque Davi queria enfrentar o Golias. O quê? Pois é. Davi, aquele menino pequenininho? Exatamente, foi a mesma coisa que todo mundo pensou. Ele ia morrer com Golias. Foi o que Saul pensou também, mas aí... Davi contou para Saul que antes disso, quando ele estava cuidando das ovelhas do pai, ele já tinha matado um urso e um leão. E assim ele protegia as ovelhas do mesmo jeito, porque confiava que Deus ia dar capacidade para ele vencer aquele filisteu. Então, primeiro Saul quis pôr a armadura dele em Davi. Como aquela armadura era muito pesada para Davi, ele não ia conseguir lutar com aquilo. Então Davi tirou toda aquela armadura e aí ele foi usar instrumentos que ele conhecia para poder lutar contra Golias. Sabe o que é? Peraí. O quê? Ele ia lutar sem uma armadura? Exatamente. Ele confiava em Deus e ele sabia que ele precisava usar instrumentos que ele conhecia para poder vencer aquela batalha. Então sabe o que ele pegou? O quê? Ele pegou uma funda. O que é isso? Eu vou explicar. É como se fosse um estilingue, sabe? Sei. Só que ao invés de usar as duas mãos, você usa com uma mão só, assim. E aí ele pegou um monte de... pegou 5 pedrinhas num riozinho que tinha ali perto. Escolheu pedrinhas e foi enfrentar o gigante Golias com 5 pedrinhas e uma funda. Não ia dar certo. Ah, isso é o que você acha, mas a hora que Davi chegou pra enfrentar Golias até tirou sarro da cara dele, sabe? Ele pensou exatamente isso que você pensou, que Davi jamais ia conseguir fazer nem cosquinha no Golias. Sim. Mas aí, Davi estava confiante em Deus e ele sabia que aquele filisteu, aquele gigante Golias, não tinha a menor chance pro poder de Deus. Davi sabia disso. E aí Davi pegou uma pedrinha, colocou dentro da funda dele, girou, jogou a pedrinha e a pedrinha acertou bem no meio da testa do gigante e Golias caiu de cara no chão. O quê? Exatamente. Uma pedrinha matou um gigante? Sim, Zé. Uma pedrinha derrubou o gigante Golias. Aí, Davi pegou a própria espada de Golias e cortou a cabeça dele fora. Assim, naquele dia, Deus deu a vitória para Israel, usando a vida de Davi. Mesmo sendo ele pequenino, ele confiava em Deus e sabia que o Senhor que ele servia era o Deus verdadeiro e poderoso. Tchau, gente! Tchau, crianças. E assim termina a grande aventura desta WebF. Tá bom. Tá bom. Então, tchau, criança! Tchau. Até a próxima
e fiquem com Deus. Pombo e Golias pensou que era uma sorte quando foi com Davizinho combater. Pombo e Golias, com todo o seu tamanho, a lição ele iria aprender. E passando por um riozinho, 5 pedras da vizinha apanhou. E armado começou a afundar. Colocou, preparou, apontou, atirou. Pombo Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. E passando por um riozinho, 5 pedras da vizinha apanhou. E armado começou a afundar. Colocou, preparou, apontou, atirou. Pombo e Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Que cara mais engraçado.